Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 português. A produção dos slides desse vídeo e o próprio vídeo foi bastante difícil de fazer. Muita alegria e também muita tristeza. Se nós, teólogos que estamos na minoria, estamos corretos, eu posso dizer a você que o arrebatamento da igreja está às portas. E o que acontece é que a minoria dos cristãos creem num arrebatamento pré-tribulacionista. E outros nem creem no milênio físico, de fato de 1000 anos. E isso causa uma dor muito grande. Porém, ainda que eu e nós não estejamos corretos, eu posso dizer a você uma coisa. Ninguém está aqui dizendo o dia e a hora do arrebatamento. É uma impossibilidade. O que nada mais estamos tentando fazer é dizer assim, coloque atenção nas estações, coloque atenção no que está acontecendo. Mas se nós estamos errados e Jesus vai voltar somente daqui a 10.000 anos, no futuro, que não vai, você absolutamente não perde nada em estar preparado. Porque se o arrebatamento não passa prontamente, a verdade é que algo pode acontecer com você. O nosso dia não está garantido, hoje não está garantido, amanhã não está garantido. Então, põe atenção neste vídeo. Foi com muita dor, alegria, tristeza, lágrimas, orando por vocês. Você, pessoa que talvez eu nem conheça, mas orando por vocês, orando pela minha família, orando pela família de cada um de nós, pedindo a misericórdia e a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus. E olha, se você não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixa eu dizer para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho para Deus, é o único caminho para a nossa salvação. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou do pecado, do inferno, de Satanás, de nós mesmos. Ele nos deu vida eterna e vida em abundância. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, eu te convido agora a vir a Ele. Venha a Ele. Ele te ama. E eu te amo. E por isso eu estou fazendo este vídeo. Que Deus te abençoe. Vamos a considerar o assunto de hoje. História da humanidade em dias e anos. A palavra de Deus em 2 de Pedro 3,8 vai dizer assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E quando a gente olha a história da humanidade, considerando os 7 dias da criação, Deus nos ha dado, como ele disse lá em Isaías 46:10, que ele revela o fim desde o princípio. E se nós colocamos os 7 dias da criação, como você pode ver agora, e consideramos que cada um desses dias, na realidade, são 1000 anos, o que nós teríamos nesses 7 dias são, na realidade, 7.000 anos. Essa é a completa história da humanidade antes da eternidade. Então vamos a considerar cada um desses dias e ver se podemos provar que existe um calendário. Deus tem um calendário. Deus tem um dia, uma hora marcada. E ainda que eu e você não podemos saber o dia e a hora, nós podemos saber a época quando este dia e hora vai acontecer. Dia 1, de 0 a 1000 anos. E eu generalizei aqui, se eu assim posso dizer, os anos. Se eu vou dizer de 0 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000. Eu sei que existem detalhes no calendário, mas eu não vou estar entrando nos detalhes do calendário, então de uma maneira genérica eu ponho números redondos. O dia 1º foi de 0 ao ano 1000. Onde nós vemos lá em Gênesis a separação da luz da escuridão. A correlação nesse primeiro dia
seria o homem separado de Deus. E Adão morre no primeiro dia. Se você olha lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus é claro em dizer a Adão, Adão, você pode comer de todas as árvores, mas se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, naquele dia você vai morrer. E as pessoas dizem assim, Adão comeu e Adão não morreu. Mas se nós consideramos que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, Adão morreu naquele dia. Porque em Gênesis capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Adão morreu com a idade de 930 anos, ou seja, 70 anos antes do final daquele primeiro dia. Dia número 2, de 1000 a 2000. Terra coberta de água e separação das águas. Aonde nós relacionamos o dia 2 à história da humanidade? O dilúvio e a separação das águas em Gênesis 7, 17 e os versículos que seguem. Dia 3, de 2000 a 3000. Terra produziu sementes que davam frutos. A correlação com a história da humanidade? Deus promete dar à semente de Abraão a terra, como está relatado em Gênesis 12, 17. Dia 4, de 3000 a 4000. Sol, a maior luz é criada. Também foram criadas as estrelas e a lua, mas eu quero colocar um ênfase aqui no Sol. Porque Jesus veio como luz ao mundo. E se você olha Malaquias e João e Lucas, você vai ver que Jesus é chamado o sol que vem de cima, para dar luz ao mundo. Dia 5. E deixa eu dar um detalhe aqui antes do dia 5. Põe atenção que Jesus morreu e ressuscitou no ano 32, depois do advento do seu nascimento, obviamente. Mas põe atenção nesse ano, 32, que a gente vai considerar este ano de uma maneira legalmente falando em um minuto. Dia 5, de 4000 a 5000. Peixes e pássaros foram ordenados a se multiplicar. A correlação com a história da humanidade? Deus fez dos discípulos pescadores de homens. E houve uma grande multiplicação de discípulos, de acordo com Mateus 4:19. Dia 6, de 5000 a 6000. Criação do homem, multiplicação e domínio. Aumento exponencial da população humana. Se você olhar o aumento da população humana do ano 1 da nossa era até agora, 2025, e principalmente depois do ano, no final do dia 5, começando o dia 6, ou seja, do ano, mais ou menos ano 1000, depois de Cristo, até os nossos dias, você vai ver que existe um crescimento astronômico da população humana. Nós estamos possivelmente com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Quando possivelmente no ano 1000 não chegava a ser 1 bilhão de pessoas em toda a Terra. Isso é uma loucura. Mas o dia 6 se cumpriu na história da humanidade. Dia 7, 6000 a 7000. Deus descansou. O dia 7 é o milênio. É o reino de Cristo sobre a terra com a igreja. E a gente encontra isso lá em Apocalipse 20, de 1 a 6. Depois do dia 7, o que nós temos é a eternidade. Vamos a considerar alguns detalhes muito importantes aqui. Por exemplo, nós entendemos a expressão dia do Senhor. E muitas pessoas vão entender o dia do Senhor quando Cristo volte na sua parousia. Ou seja, ele volta e, eu digo assim, ele põe os pés sobre a terra. Mas se um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, nós podemos declarar que os 1000 anos do 7º dia, todos esses 1000 anos, todo esse dia número 7, é o dia do Senhor. Por quê? Porque
Cristo vai reinar, o Senhor dos céus e da terra. Vamos a considerar mais detalhes nesse próximo slide. Precedente da primeira vinda de Cristo. O milênio vem depois do ano 6. Então vamos a considerar o dia 4, 5 e 6. Jesus morreu e ressuscitou no ano 32 AD. Existe suficiente evidência para que nós cheguemos à conclusão que o ano 32 é o melhor candidato para a morte e ressurreição de Cristo. Algumas pessoas pensam o ano 30, 31 ou 33, mas cronologicamente o ano 32 é o melhor candidato para a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Se você quer, você tem evidência bíblica do calendário bíblico que está ali na Bíblia, desde Neemias, quando Deus pronuncia no livro de Neemias a construção da cidade de Jerusalém até o nascimento de Cristo, e então a gente pega esse calendário e ou trazemos esse calendário até os nossos dias, ou você pode pegar a evidência extra-bíblica, que é o calendário dos essênios, que foram aqueles homens espirituais, filhos de Deus, que se separaram dos fariseus, dos quais João Batista era parte, o pai de João Batista era parte, e muito possivelmente Jesus viveu a sua mocidade, dos 12 anos de idade até quando ele começou o ministério, com esses essênios. E se você pegar o calendário dos essênios, você vai ver que eles colocam a morte e ressurreição de Cristo no ano 32. Agora, o ano 32 não é o fim daquele jubileu. Então é importante entender a divisão dos anos, que são Shemitah, são 7 anos. Jubileu são 49 anos mais um ano, que faz 50 anos. Jesus morreu e ressuscitou no ano 32 AD, o que significa que foram 43 anos antes do último dia daquele jubileu. Ou seja, o jubileu que era chamado da era do Torá. 43 anos. Então, se Deus vai usar a mesma estratégia, ou dizemos em termos legais, o mesmo precedente da primeira vinda de Cristo, o que nós podemos dizer é que Jesus pode muito bem voltar no ano 2032, e aqui eu estou falando da parousia, não estou falando do arrebatamento ainda, da parousia, quando Jesus põe os pés no chão, porque o que acontece é que o ano 2075 AD é o último ano do último jubileu. E eu vou dizer quando esse jubileu começou. Agora, se isso é verdade, a grande tribulação deveria começar agora, em 2025. Não existe uma outra data. O último jubileu, de acordo com o calendário, de acordo com a visão da história da humanidade de 7.000 anos, o último jubileu começou, na realidade, 19 de março de 2025. Foi o princípio do último jubileu. O que isso significa para nós? O que isso significa é que existe uma grande possibilidade, não somente que a grande tribulação comece neste ano de 2025, mas, como nós somos corretamente pré-tribulacionistas e pré-milenialistas, o arrebatamento, muito possivelmente, pode acontecer também no ano de 2025, antes da grande tribulação. Existe esta possibilidade. É enorme. O ano de 2025 e possivelmente as próximas semanas e meses. E esse vídeo está sendo gravado quarta-feira, 26 de março de 2025. Talvez nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez nem chegue a meses, o arrebatamento poderia passar.
é uma grande possibilidade. Agora, se nós consideramos esse dia 6, que eu estou chamando a última hora do último dia, você vê mais claramente como que nós podemos estar na última hora do último dia. Eu sei que algumas pessoas que são pós-tribulacionistas imediatamente vão falar assim, essa doutrina pré-tribulacionista é falsa. E eles vão dizer que o autor dessa doutrina pré-tribulacionista foi Nelson Darby, influenciado por uma jovem chamada Margaret MacDonald. Então, meu próximo vídeo, que eu espero ainda produzir esta semana, eu vou falar a respeito do erro dos pastores, possivelmente por engano ou possivelmente porque eles escolhem mentir a você. Eu vou dar a evidência de que antes que Margaret MacDonald tivesse uma visão que é interpretada como uma visão que revela a doutrina pré-tribulacionista, antes que ela tivesse essa visão, Nelson Darby já estava escrevendo sua posição pré-tribulacionista. Mas antes disso, eu vou mostrar para você também que os pais da igreja também já tinham uma ideia pré-tribulacionista dominante até a época de Agostinho. Quando Agostinho literalmente colocou tudo de ponta cabeça. O que eu não entendo é isso. Como cristãos evangélicos aceitam a doutrina de Agostinho, quando Agostinho é o santo da Igreja Católica, e a Igreja Católica traz a maioria de suas, ou muitas de suas doutrinas deste homem, que foi um homem que abusou de uma mulher, teve um filho, abandonou o filho, abandonou a esposa, e não somente isso, ele se levantou contra os cristãos, os pais anteriores, porque ele é chamado pai da igreja, é pai latino da igreja. Ele deixou de lado os pais primeiros da igreja, porque ele simplesmente não podia aceitar o que eles estavam dizendo por uma briga política. E eu vou mostrar para você que a doutrina pré-tribulacionista não é somente de Nelson Darby antes de Margaret MacDonald, como o pastor Paulo Júnior falsamente prega, Augustus Nicodemos falsamente prega. Eu vou mostrar para você que não é nada mais uma doutrina dos pais da igreja. Eu vou mostrar para você que a doutrina pré-tribulacionista, na realidade, é a doutrina bíblica. E a possibilidade, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós estejamos às portas deste arrebatamento. Eu espero que seja. Eu não posso ser dogmático. Eu não posso dizer vai acontecer. Mas todos tudo aquilo que o anjo falou a Daniel, olha, nos últimos tempos o pessoal vai estudar e estudar e estudar e essas coisas serão reveladas a eles. Depois de todos esses estudos, nós, essa minoria de teólogos, chegamos a uma conclusão de que não se pode pôr data, muito menos para o arrebatamento. Muito menos para o arrebatamento. Não se pode pôr data. É eminente. O arrebatamento é eminente. Agora, o que nós podemos dizer é que parece que daqui a pouco Jesus vai aparecer nas nuvens para os olhos da sua noiva. Com voz de arcanjo, ele vai gritar, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Meu irmão, minha irmã, você absolutamente não perde nada em santificar a sua vida. Começando agora mesmo. Paizinho, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo a minha voz agora. Eu peço, Pai, que teu Santo Espírito possa tocá-los nesse momento. Tocar o coração, tocar a mente. E que eles possam, Pai, ver que Jesus está às portas. E que eles possam amar o retorno de Cristo. E esperar com uma santa ansiedade o retorno de Cristo. Que todos nós, juntamente com o apóstolo João, possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor
Jesus. Amém.